Imagine passar mais de 8 horas em um local desconhecido, sem comida, sem água, com sinal de internet instável e sem dinheiro trocado. Pois é, foi exatamente essa a minha experiência durante o Migramóvel. Se você pretende participar do próximo mutirão, as dicas que eu vou te passar nesse vídeo vão mudar completamente a tua experiência lá. Você não vai passar nada nem perto do que eu passei. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Plano Global. Se você está acompanhando a nossa série documental, já sabe que o Migramóvel é uma ótima oportunidade para você tirar sua residência no Paraguai de forma econômica e muito mais rápida. Hoje eu quero compartilhar com vocês 5 dicas práticas que podem até parecer pequenas e bobas, mas poderiam ter feito toda a diferença no dia do Migramóvel que eu participei e ter tornado a minha experiência muito melhor. Como a minha ideia aqui com esses vídeos é ajudar vocês, eu vou compartilhar essas dicas valiosas para vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi no dia, porque eu não tinha de onde tirar a informação, então eu tive que descobrir tudo na prática. E pode acreditar, colocar em prática essas simples sugestões que eu vou passar para vocês agora vai fazer você economizar tempo e dinheiro e não ter tanto estresse como eu tive. A primeira dica que eu tenho para vocês é sobre o dinheiro, mas não sobre levar guaranis, que é obrigatório. Lá eles não vão aceitar cartão, real ou dólar. Você já vai ter que levar guarani trocado de qualquer forma. Mas sim levar valores menores. Muitas pessoas falam por aí que eles não dão troco. Na verdade, eles dão sim. Mas o que acontece é que muitas vezes durante o dia, conforme o fluxo e tem muita gente lá, eles acabam ficando sem dinheiro trocado. E aí ou você paga com uma nota maior e fica sem o troco, ou você vai ter que correr atrás de trocar esse dinheiro. E isso aconteceu comigo. Em uma das etapas eu tive que pagar 63 mil guaranis, mas eu só tinha notas de 100 mil guaranis. E aí a pessoa olhou para mim e falou que não tinha troco. Ou eu deixava 100 mil guaranis para pagar 63, ou eu teria que ir atrás de troco. E aí eu fui atrás de troco na fila. Só que eu achei que ia ser mais fácil, porque tinha bastante gente na fila, achei que ia ser tranquilo e rápido de conseguir. Mas adivinha? Não foi. Ninguém tinha dinheiro trocado. Praticamente todo mundo só com nota de 100 mil guaranis. Depois de uns 20 minutos perguntando para todo mundo na fila, e aí eu finalmente consegui notas menores, mas também não foi grandes coisas, só me ajudou naquele momento. E depois eu tive que ir atrás de troco de novo para perguntar para mais gente. E o que acontece é exatamente isso. Como tem muita gente, muito fluxo de pessoas e todo mundo com notas de 100 mil guaranis, eles acabam ficando sem troco muito rápido. Aí daqui a pouco eles conseguem arrumar o troco, mas esse troco já logo vai embora também. Então isso é uma constante durante o dia todo, principalmente pela quantidade de pessoas. E não tem um caixa central, um local que você consiga trocar dinheiro perto ali. A solução, na verdade, é bem simples. Quando você for na casa de câmbio e fizer essa troca, você já peça notas menores, 10 mil, 20 mil, 50 mil guaranis. Isso vai te poupar muito tempo e dor de cabeça depois. Pesquise antecipadamente os valores de todas as taxas que você vai ter que pagar lá. E sempre leve um trocadinho a mais para garantir, tá? Porque você pode perder alguma coisa, não ser como você pensava que era. Leve um trocadinho a mais para garantir também. No meu e-book eu detalho todos os valores que vocês vão precisar e já está atualizado a partir de 1º de julho, que teve uma alteração nas taxas. O link está aqui na descrição desse vídeo. A segunda dica que eu tenho para trazer para vocês é sobre a conectividade. Muita gente me pergunta se o sinal de celular brasileiro funciona lá no Paraguai. E a minha resposta é sim e não. E isso pode ser um grande problema dependendo da hora que você terminar o seu processo. O que eu descobri na prática é que existem locais com um sinal excelente, área cheia, mil maravilhas. Mas se você anda 20 metros para frente, já está totalmente sem área nenhuma. Isso acontece por dois fatores técnicos. O primeiro deles é pela quantidade de redes paraguaias e brasileiras sobrepostas, e aí causa interferência uma na outra. E a segunda é pelas frequências que essas antenas usam. O celular se perde, ele não sabe se conecta numa frequência ou se é na outra frequência, e aí ele consegue conectar, daqui a pouco ele se confunde e não conecta mais. Então são fatores técnicos que influenciam nisso. Eu saí do Migramóvel perto das 8 horas da noite e tentei pedir um Uber. Como eu não tinha comprado o chip paraguaio, até então não tinha acontecido nada, estava mil maravilhas, eu tentei pedir o Uber pelo aplicativo e adivinha, eu não consegui manter uma conexão estável nem para pedir o Uber. Então eu tive que voltar a pé lá do Migramóvel até a Ponte da Amizade. Foi tranquilo, eu vim com o pessoal do Brasil que estava junto comigo no Migramóvel, mas enfim, poderia não ter sido tão tranquilo assim. Então nessa hora eu pensei que poderia ter sido muito mais barato se eu tivesse comprado um chip paraguaio antes, mas eu realmente não sabia que na hora que eu mais precisasse, eu não ia conseguir a conexão. Mas é um problema que poderia ter sido evitado muito facilmente. Então a minha recomendação é dupla. A primeira delas é, vá lá e compra um chip paraguaio para você não ficar tendo estresse e ficar nervoso, etc. Não vale muito a pena, é barato para comprar.
e você consegue em qualquer loja de telefonia ou até em comércios pequenos. Você vai lá e compra um chip e esse problema está resolvido. E a segunda recomendação é, mesmo que você compre ou não o chip paraguaio, baixe o mapa da Cidade do Oeste no seu Google Maps, lá na opção Mapas Offline. Porque mesmo que você tenha internet, se acontecer alguma coisa, você vai ter pelo menos como se orientar para saber onde você está. Faça isso no hotel ou na sua casa antes de ir. Isso foi o que me salvou para pelo menos me localizar. Porque 8 horas da noite não tinha absolutamente ninguém na rua, mas o GPS do meu celular estava funcionando e pelo menos eu consegui achar o caminho para a Ponte da Amizade. Ah, eu lembrei de mais uma coisa. Inclua também um power bank na sua lista de itens necessários, porque se você passar o dia inteiro como eu passei, muito provavelmente o seu celular não vai ter carga até o final do dia. E não tem tomada suficiente para a quantidade de pessoas que querem carregar o celular lá. No dia que eu fui, disseram que tinha mais ou menos 500 pessoas e no salão que eu estava lá tinha apenas 2 tomadas. Então imagine o quão concorrido foi essas 2 tomadas. Para garantir, se você tiver, leve uma power bank para você não ficar sem carga no celular no final do dia. É muito importante isso. Tenha sempre em mente, a sua tranquilidade e a tua segurança vale muito mais do que um chip local. Principalmente se você estiver com a sua família toda. Não subestime a importância de estar conectado ou pelo menos orientado num país estrangeiro. A terceira dica é sobre alimentação, e esse foi particularmente doloroso para mim porque eu não esperava por isso. Eu cheguei no Migramóvel por volta das 11 horas da manhã, imaginando que eu ia ser atendido rápido, em questão de 2, 3, 4 horas eu seria atendido. Mas não, eu saí de lá praticamente às 8 horas da noite, sem comer absolutamente nada. O que ninguém me contou é que no dia do Migramóvel não há venda de alimentos, bebidas, nem máquinas de salgadinhos. Não tem absolutamente nada. E dependendo do dia que você for, pode ser que haja centenas de pessoas na fila. E sair da fila para lá comer e depois voltar sem perder lugar na fila não é uma opção. No local que aconteceu o Migramóvel que eu participei, tinha banheiros limpos e um bebedouro com um galão de 20 litros de água, que acabava constantemente, porque tinha muita gente. Imagine, um galão de 20 litros para 400, 500 pessoas. Então a minha dica é essa: prepare lanches não perecíveis, leve salgadinhos, snacks, barrinhas de cereais, sua própria garrafinha de água, para você poder encher quando achar um bebedouro lá. Vá com a mentalidade de que você vai passar o dia inteiro lá, de manhã até umas 8 horas da noite. E uma dica extra, leve um álcool em gel pequeno e lenços umedecidos para você poder higienizar suas mãos antes de se alimentar. Considere que você vai estar compartilhando superfícies com centenas de pessoas, manuseando dinheiro, documentos, etc. É sempre importante lembrar desse tipo de coisa. Vai por mim, passar horas com fome e sede não é apenas desconfortável, mas também vai afetar a sua capacidade de tomada de decisões, ver o que está acontecendo e prestar atenção nas coisas que têm que ser feitas. Em um processo burocrático como o Migramóvel, onde você precisa estar 100%, cada detalhe importa. E às vezes você pode deixar passar alguma coisa por falta de atenção ou porque você estava com fome ou irritado. Então a minha dica é sempre melhor se prevenir. Antes que eu me esqueça, leve uma capa de chuva e um guarda-chuva, porque eles não têm uma estrutura que comporta tanta gente assim simultaneamente. E se tivesse chovido no dia que eu fui, além de 8 horas com fome e sede, seria 8 horas molhado. A quarta dica é sobre organização de documentos, principalmente se você vai fazer o processo para mais pessoas ao mesmo tempo. No Migramóvel você vai ver pessoas desesperadas procurando documentos em bolsas, pastas desorganizadas, papéis amassados, um verdadeiro caos. E quando um funcionário do Migramóvel te pede um documento específico e tu não consegue encontrar ele rapidamente, muito provavelmente você vai atrasar teu processo, perder teu lugar na fila, então é muito mais fácil você já estar organizado. A minha dica é você criar uma pasta individual para cada integrante da família. Use pastas plásticas transparentes ou com divisórias coloridas. Assim você consegue organizar certinho e, se possível, guarde na ordem que você vai precisar deles. Primeiro, os documentos da entrada e depois todas as etapas do processo. Isso vai te facilitar muito a vida, pode ter certeza. Dentro dessa pasta, crie também uma folha com um checklist de todas as etapas e todos os processos. E aí você pode ir dando check em cada etapa que você já passou. Isso vai ser fundamental para tirar aquela sensação de, meu Deus, será que eu lembrei de tudo? Será que eu não esqueci de alguma coisa? Tá faltando isso? Tá faltando aquilo? Isso vai te ajudar muito a manter a tranquilidade durante todo o dia. Uma dica extra: tire cópias a mais do que as necessárias, mesmo que elas não foram solicitadas. Porque eu vi casos de que o funcionário pediu uma cópia a mais que não estava no script. Pode acontecer? O porquê? Eu não sei, eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Mas aí a pessoa saiu correndo, desesperada, para ir lá tirar uma outra cópia do documento que ela já tinha. E aí você não vai ser pego de surpresa se te pedirem uma cópia que você não tinha contabilizado antes. Faça uma cópia a mais. E no meu e-book de como conseguir a residência pelo Migramóvel, eu incluí
a quantidade de cópias que você vai precisar no dia. O link está aqui na descrição. A quinta e última dica é uma que pode parecer óbvia, mas eu vi tanta gente cometendo esse erro que eu vou ser obrigado a destacar. Guarde com extremo cuidado o ticket de entrada no país, aquele permisso que você pegou na ponte. Esse pequeno papel que você recebe ao entrar no Paraguai é essencial para dar a saída legal do país. Sem ele, você pode enfrentar atrasos para dar a saída do país e até pode pagar uma multa. No meio de tantos documentos e formulários e a bagunça que é o Migramóvel, é muito fácil perder esse papel. Eu recomendo que você guarde esse documento em um local separado, ou numa carteira, numa pochete, ou junto com o dinheiro, e não guarde ele junto com os documentos que você vai ficar manuseando durante o dia inteiro lá no Migramóvel, porque tira para cá, tira para lá, você pode acabar não percebendo, principalmente por ele ser pequeno, você pode acabar deixando ele cair e não perceber que perdeu esse documento. É importante saber que caso você perca esse papel, você ainda consegue dar saída do país apenas com a identidade brasileira. Mas aí você vai ter que explicar a situação, talvez preencher formulário, dependendo do oficial de imigração, talvez tenha uma multa para pagar. Então o meu conselho é, assim que você receber esse ticket, tire uma foto dele com o seu celular. Essa foto pode servir de prova, caso você perca, de que você entrou legalmente no país e também pode te facilitar o acesso a uma segunda via desse ticket, se for o caso para você. Então, recapitulando, leve dinheiro trocado em guaranis, garanta sua conectividade com o chip local e os mapas offline, prepare sua água e comida para o dia inteiro, organize seus documentos em pastas individuais e proteja muito bem o seu ticket de entrada no país. Essas 5 lições eu aprendi da pior maneira possível, passando estresse lá no dia do Migramóvel. E com certeza ela podia ter sido evitada se eu tivesse informação para me preparar com antecedência. E a ideia desse vídeo aqui é justamente isso. Compartilhar com vocês a minha experiência para que vocês cheguem lá no dia do Migramóvel e a experiência de vocês seja muito mais tranquila do que foi a minha. Porque vocês já vão saber como e o que vai acontecer no dia. E obviamente vai ficar muito mais fácil para vocês. Se você quer se preparar completamente e ter certeza de que nenhum detalhe vai passar despercebido, o meu e-book traz todos os detalhes que você precisa saber, desde os documentos que você precisa preparar aqui no Brasil, até os detalhes práticos do dia do evento. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu ajudo vocês. Eu estou recebendo muitas dúvidas aqui nos comentários e eu não estou dando conta de responder todas elas. Então eu decidi fazer uma live na semana que vem, onde você pode participar, deixar sua dúvida e eu vou responder ela ao vivo. Tendo em vista que o próximo Migramóvel é agora em setembro, então você pode tirar suas dúvidas se ainda tiver, se organizar, se preparar e aí participar do próximo mutirão. Então eu vejo vocês na semana que vem.